Nós estamos aí para nossa terceira live, né? Nós estamos na metade já dessa caminhada, falando sobre o que? Sobre frustração. Nós falamos sobre na quinta-feira, nós falamos sobre frustração, nós falamos sobre expectativa e frustração. Tivemos como participação o hipnólogo e coach Davi McMurray. Ontem nós falamos com a psicóloga Dulce sobre frustração na família. Foi uma palavra bem esclarecedora, né? Nós que vivemos em família, nós convivemos na sociedade, nós passamos sim por momentos de frustração. Frustração na família? Sim, frustração na família. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Nós não somos seres iguais. Cada um tem a sua singularidade, cada um tem a sua particularidade. Qual a família que não existe frustração? Mas conforme nós falamos ontem, existe a frustração? Existe, mas existe a forma de vencer, existe a forma de contornar, existe a forma de controlar a frustração. Eu posso me frustrar com a minha família? Posso. Eu posso me frustrar com o meu trabalho? Posso. Eu posso me frustrar comigo mesmo ou com as circunstâncias que estão ao meu redor? Posso. Mas eu vou ficar parado por causa disso? Não. Eu vou criar o quê? Resiliência. Para quê? Para poder vencer e poder superar essa frustração. E hoje, qual seria o tema de hoje? Hoje nós iremos falar sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Sim, e hoje nós teremos como convidada a psicóloga Núbia Segal. Ela que graduou comigo e ela que atualmente atua mais especificamente sobre o autismo e também ela atua também sobre violência doméstica. Mas nessa live em especial, ela vai falar sobre o autismo. Por aí eu te faço aquela pergunta, a pessoa com autista, será que ela também se frustra? Com certeza. Um pai de filho autista, será que ele se frustra ao receber um diagnóstico que o filho dele, a filha dele, possui esse transtorno? Qual é a reação que ele passa? Então a psicóloga Núbia, quando ela entrar aqui, ela irá compartilhar as experiências dela nessa área. É uma área também que eu atuo muito, não tanto quanto psicólogo, mas enquanto um servidor público na prefeitura aqui de minha cidade, Ipatinga. Então nós vamos aguardar a psicóloga Núbia entrar, vamos ver se ela aparece aí, e nós iremos falar sobre esse transtorno um pouco. Mas me dá um retorno aí, pessoal. Depois vocês comentam aí embaixo, ou depois quando eu colocar esse post, o que você tem achado dessas lives, né? Muitas vezes é um pouco complicado falar sobre frustração. Muitas vezes é difícil porque as pessoas querem falar sobre realização e outras coisas. Mas nós precisamos falar sobre frustração. Acho que não. Oi. Aí está a psicóloga Núbia. Núbia, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Pessoal, aí está a psicóloga Núbia, uma psicóloga que eu já conheço, que já tolero há algum tempo. A psicóloga Núbia é uma amiga, uma parceira. Nós nos graduamos juntos, tivemos muitas frustrações ao longo desse decorrer, mas também tivemos muitas vitórias, criamos muita resiliência. Tivemos alguns atritos? Tivemos, conforme eu falei, igual ontem em família, somos únicos, somos seres únicos, temos nossas diferenças, temos nossas arestas e às vezes nós nos lapidamos um pouco. Então eu vou primeiramente pedir que a psicóloga Núbia se apresente para vocês. Quem não conhece ela, passa a conhecê-la, segui-la. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Me chamo Núbia, sou psicóloga, me formei juntamente com o Celso. Já atuo na área tem 2 anos, especificamente, né? Comecei com uma adolescente autista, agora eu vim para a clínica. Também trabalho prestando atendimento, né, às mulheres vítimas de violência. Então, é um pouquinho de cada coisa. Núbia, quando eu te fiz o convite, né, que eu fui enviando para várias pessoas, alguns deram retorno, outros não puderam aceitar, e vocês foram as primeiras pessoas assim, a aceitar o convite, né? Acho que a primeira pessoa mesmo foi o Davi McMurray. E você acho que foi a segunda ou a terceira pessoa a aceitar o convite, né? E eu falei, alguém viu a solicitação? Alguém viu uma solicitação aqui. E quando eu lancei o tema, frustração, ao mesmo tempo, eu falei assim, o pessoal não vai querer falar sobre esse tema, mas todo mundo achou interessante. Então, dentro da frustração, você trouxe o autismo, o problema do autismo na família. E às vezes a gente olhando assim de fora, fala assim, o quê? Como que um pai se sente frustrado ao saber que seu filho tem autismo? Meu Deus! Muitas vezes fora. Mas quando você vai conversar, porque a Núbia atende mais a criança com autismo. Normalmente, eu atendo na clínica os pais da criança.
E aí vem, sim, essas demandas, não? Como foi receber o diagnóstico? A mãe normalmente coloca a culpa, costuma puxar a culpa, sei lá, será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi uma alimentação que eu não fiz? Será que foi alguma coisa que eu não usei? Aí vem essas frustrações. Então eu vou te perguntar para você, Núbia, como foi para você escolher esse tema? O que veio na sua mente para escolher esse tema? Esse tema não, esse título, né? O tema é frustração. Então, quando eu comecei o atendimento com as crianças, a princípio, bem lá no início, eu achava que o objetivo central seria só a criança. Na entrega, de devolver a criança ali na recepção, de poder conversar com o pai, eu via muitas mães assim, com a frustração, sabe? Sem saber o que era o autismo, muitas que acabaram de receber o diagnóstico, estavam perdidas. Acaba que as mães, elas não se permitem sentir a frustração, né? Porque tem essa questão que você falou, eu sou mãe, eu não posso ter esse sentimento, que é um sentimento humano, né? Todos nós vamos sentir frustração, independente da situação ou mediante a quem. A gente vai ter esse sentimento. Então, a escolha do tema foi pensado assim, na criança, claro, mas bem na mãe, né? Nesse pai que às vezes fica um pouco apagado, escondido. A gente costuma lidar mais com a mãe no dia a dia da criança. E então eu quis fazer um tema relacionado a isso, né? Que elas possam se sentir abraçadas com esse tema, de que é um sentimento que todas elas experimentam, às vezes em grau, né? Em tempos diferentes, mas que elas possam se permitir, às vezes, se sentir frustradas. Ok. Assim como eu, você também participou, trabalhou um tempo acompanhando crianças especiais, né? Eu na prefeitura e você num colégio particular. Isso que você falou é verdade. Às vezes a gente vai lá e fala assim, vou pegar o Joãozinho, vou pegar o Manuel, vou pegar o Carlos, porque normalmente o homem só cuida de meninos, a menina, a moça até pode cuidar de rapaz ou menino, mas nós somos, normalmente na prefeitura, cuidamos só de meninos, né? E a gente fala assim, eu vou cuidar da criança, eu vou acompanhá-la, eu vou cuidar da higienização, locomoção, alimentação. Só que não é isso que a gente faz, né? Ou melhor, não é só isso que a gente faz. E muitas vezes a gente acaba entrando no pedagógico, que está na escola, no ambiente escolar, e muitas das vezes a gente acaba entrando no âmbito familiar, que a criança traz as coisas. A criança traz algumas coisas, alguns sentimentos, algumas frustrações dele. A gente diz assim, mas a criança autista não percebe tanto. E eu sempre falo, gente, primeiramente, a gente tem que parar com essa mania de pensar que o autismo é aquela coisa assim, é isso aqui, acabou. Aquele autismo clássico, aquele autismo de Hollywood, hollywoodiano, aquele autismo feito de nível global. Não, existe nível de autismo. Existem crianças que você olha e fala assim, ele é autista mesmo? Nossa, não parece, né? Aí quando você vai analisando, você começa a fazer aquela escuta, aquela percepção fenomenológica, né? Olhando, realmente ele é autista, ele tem aqueles caracteres autistas. Mas igual eu falei da família, o interessante é que os pais estão pedindo socorro. Aí quando chega assim, esse é o assistente, eles olham assim, né? O tio Celso é meio malucão, usa cabelo longo, o dia ele quando usa lente, então brinca muito com as crianças, o pai olha assim, aí depois que eu falo assim, eu sou estudante de psicologia, eu sou hoje agora, eu sou psicólogo, você é psicólogo, que bom, e começam a falar. Passei muito por isso. Normalmente é assim. Aí começa a falar, toda vez que você vai entregar ou pegar o aluno, o pai começa, a mãe começa a conversar. O que que eu vejo nisso? O que que eu vejo nisso? Assim, eu vejo eu percebo que o pai está hoje pedindo socorro. E outra coisa, eu percebo que não existe, não tem como trabalhar com a criança sem de alguma forma estar entrelaçado com essa família. Tá? Não existe você fazer um atendimento ou um acompanhamento escolar sem você estar de uma certa forma ligada com os pais. Quero saber a rotina, não é detalhes da intimidade da família. Mas eu preciso saber se naquele dia correu tudo bem, se quando a criança chegou até aqui estava tudo tranquilo. Então, assim, a gente precisa dessa troca com a família. Soube trabalhar em alguns ambientes e as pessoas
às vezes questionarem, né? Ah, você é psicólogo, enfim. Eu tive algumas questões porque eu sempre gostei muito de desenhos animados. E acabava que as blusas, em sua maioria, que eu usava era do Mickey, da Minnie. E às vezes, assim, as pessoas viam isso, né, de uma forma não muito legal. E eu comecei a perceber que, de certa forma, era um diferencial que eu tinha, porque a criança, quando ela me via com aquela blusa, ela era um atrativo, sabe? E eu passei a investir muito nisso. De perceber alguns desenhos animados que a criança gostava e comprar uma blusa, uma bolsinha, de ter aquilo. É uma forma de você chegar até a criança, né? Dela ter aquela percepção assim, essa pessoa parece, tem alguma coisa em comum comigo. Né? Não adianta, dependendo do ambiente, não adianta eu ir com a roupa social, de salto, né? Toda montada para atender uma criança, né? Às vezes, de uma forma, isso vai ser, não é algo assim rígido, tá? Mas se você tiver com um atrativo, uma blusa, alguma coisa assim, eu acho que isso aproxima da realidade da criança. Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, puxar para a realidade da criança. Porque a gente fala muito assim, a criança com espectro autismo, a criança com transtorno autismo, o autista em si, ele vive muito no mundo dele. Mas o que normalmente a sociedade faz, a educação faz? Nós temos que entrar no mundo dele. Isso é lindo isso é lindo no discurso. Só quando você vai ver a prática, infelizmente, a prática não é assim. É trazer a criança para o nosso mundo. É isso que pede. Tem que ficar na sala, tem que ter não sei o quê. Ele tem que tentar fazer as coisas de acordo. Ele tem que ter o quê? Aquela padronização. Mas muitas vezes não é isso que ele quer. Não é isso que ele aguenta. Não é aquilo que ele suporta. Ele suporta, sim, um pouco. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos tentar, assim, criar uma padronização. Porém, o que eu digo? Tá, ele pode fazer, sim, seguir essa padronização, porém dentro do que ele suporta, dentro do que ele aguenta, dentro daquilo que é tolerável. Porque imagina, eu já vi, não sei se vocês estavam nesse dia, na inauguração do ESMA, e uma mãe falou uma coisa que eu nunca esqueci, que quando vem, eles falam assim, normalmente eles falam professor de apoio, né? A criança não gostou do professor de apoio. Aí eu virei e falei assim, olha, eu sou assistente de educação, no caso eu sou o professor de apoio, né, no senso comum. A criança, ela chega na escola e ela não tem um professor de apoio. Até que se chegue um professor de apoio, porque não é assim, eu preciso e chega. Não. Tem uma espera, tem uma fila, tem uma demanda, tem um quadro de funcionário. A prefeitura não tem esse, embora a prefeitura tenha dinheiro, ela não tem esse poder, se precisa, contrata. Tem um processo seletivo, um concurso, tem todo um trâmite até que se... Ainda mais agora com esse novo normal. Aí, entre aspas, a criança começa a se acostumar com alunos sentados, o professor lá na frente, em pé. Ou os professores, que normalmente trocam ensino religioso e educação física. De uma hora para outra, chega o coordenador, o diretor, e fala assim, olha aqui, isso aqui é a tia Nube, esse aqui é o tio Celso, que vai ser o seu professor. Aí, o assistente, o professor, vai lá e senta do lado do aluno. Aí o aluno olha assim, mas peraí, o professor fica em pé na frente. No máximo, ele vem de vez em quando. Né? Agora eu tenho um professor sentado do meu lado. Mas quem senta é aluno. Porque dentro do mundo dele, quem fica sentado na sala de aula? Os coleguinhas, os alunos. A Mariazinha, o Joãozinho. Aí vem um professor e se senta do lado dele. E muitas vezes esse professor quase que fica em cima dele. E aquilo para ele é tipo assim, nós estamos invadindo meu espaço. Aí no primeiro dia a gente quer puxar assunto e eles não se abrem tão facilmente. Em alguns casos, alguns se abrem demais, igual você falou. Se abrem demais porque a Nubia está com a camisa da Mini, e eu sou apaixonada pela Mini. Às vezes a Nubia foi sem perceber. Por isso a importância daquilo que você falou. Esse diálogo, essa troca de informações entre família e o professor, família e o psicólogo. Por quê? Ele gosta, eu gosto da Mini, mas o Mini não gosta. Talvez ele goste da galinha pintadinha, talvez ele só assiste galinha pintadinha. Mas eu não gosto de galinha pintadinha. Mas não importa o que eu gosto. O que importa? O melhor para a criança, o melhor para o aluno. Eu, enquanto assistente do Casa do Céu, o que eu gosto de fazer?
Parece que nós estamos fugindo um pouco do assunto. Calma, gente, não é isso não. O que eu gosto de fazer? O que você gosta, aluno? Ah, eu gosto de Barbie. Ah, eu não sei nada de Barbie. Problema meu. Vamos conhecer, vamos estudar. Já falei uma vez numa palestra que muitas vezes a gente, enquanto assistente, a gente tem que decorar nome de desenho, você não sabe nada. Aí no final do ano você está expert, você sabe de cor o nome de todas as princesas da Disney. Você sabe de cor uns desenhos que você acha que nunca iria assistir. Às vezes uns desenhos sem graça, mas você tem que assistir com atenção para tentar entender o porquê que aquele aluno gosta, o que aquele desenho tem. E normalmente as mães chegam para mim, normalmente assim, quando a mãe que ela é muito atarefada, ela custa ir na escola, ela vai mais assim, nas essenciais, quem leva é o Topic, quem busca é o Topic. Quando elas me encontram, normalmente elas falam, agora eu entendi por que o meu filho quer tanto, fica pedindo tanto para deixar o cabelo crescer. Aí eu falo, por que será? Ela fala assim, não, eu não sei, do nada meu filho fala assim, mãe, começa a falar de cabelo, quero deixar o cabelo crescer. Aí quando me vem, fala assim, então é com você. Aí eu falo, não, mas eu explico pra ele, o meu cabelo fica, embora seja grande, sempre amarrado. Óbvio, né, se ele pedir pra ver e não for atrapalhar a sala de aula, a gente tira um pouquinho pra ver. Mas, o que eu quero dizer com isso? A gente também, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto acompanhantes, nós somos o quê? Nós somos influenciadores. Nós estamos ali, primeiramente, fazendo o quê? Tentando entrar no mundo dele. E ao mesmo tempo, tentando trazê-lo para o nosso mundo. Porque ele também tem que entender que ele está numa escola, que ele está num consultório. Eu sempre deixo claro para a família, né, essa questão da escola e de estar em consultório, que as primeiras sessões, né, vamos falar um pouquinho relacionado à clínica. As primeiras sessões, a gente lida com a criança, não já uma intervenção, mas é para conhecer. Eu quero saber quem é essa criança, do que ela gosta de comer, do que ela gosta de brincar, o que ela faz, que né, a mãe observa que é rotineiro da criança. Então, eu preciso de saber detalhes dessa criança para que naquele momento eu acesse o mundo dela. Igual você falou, não adianta, a criança gosta de galinha pintadinha e eu vou chegar lá, apresentar para ela o Pato Donald. Né? Então, eu vou iniciar essa convivência com o que a criança gosta. E aos poucos eu vou introduzindo o que eu quero, né, no decorrer, quando a gente monta o plano de atendimento. A gente vai pontuando, né? Hoje eu iniciei dessa forma, na próxima semana como que vai ser. É claro que não é rígido, tá? Às vezes a gente programa o que a gente vai fazer com a criança hoje e chega na hora, temos que mudar os planos. E uma coisa que você falou, de certa forma, quando é uma criança que já está maiorzinha, que compreende, ela começa a nos ver e a gente vira de uma forma, uma influência na vida dessa criança. Então, o profissional também tem que ter muito cuidado com o que ele está emitindo para essa família, né? Porque quando a gente chama a família para participar, a gente quer saber a religião, qual que é o costume dessa família, qual que é a cultura dessa família, para não ter, às vezes, uma arranhadura, entende? Então, eu tenho que conversar a mesma língua que essa família e vice-versa. Porque quando o profissional, seja na escola, seja no consultório ou em qualquer ambiente, quando a gente passa a fazer esse tratamento, a gente vira uma família, tá? Eu compreendo que seja isso. Todos nós passamos a fazer parte de um núcleo só. Né? E é muito importante chamar essa família para participar. Eu acho que é o grande clique da coisa, sabe? A virada de chave é quando essa família passa a participar com a gente e a gente passa a participar com essa família. Você vê, a evolução da criança começa assim, de forma muito crescente, sabe? Sim. Ô, Núbia, igual nós falamos da evolução da criança e quanto à família, eu acho lindo ver a evolução da criança. Por outro lado, também, eu acho lindo ver o sorriso e o brilho no olhar dos pais, quando eles começam a ver a evolução. Porque tem aquela coisa, eu vou levar, mas será que vai funcionar? Mas a Núbia ela tem 2 anos de formada só, será que ela tem experiência? Porque a gente tem a mania de achar que a experiência tem a ver com a idade. E muitas vezes não é óbvio, gente, quem tem mais tempo formado, a gente espera que ele se forme, que ele tenha especialização, que ele tenha tempo de caminhada. Só que isso não quer dizer que a pessoa que acabou de entrar, ela também não tenha.
Porque, por exemplo, igual eu falei, tanto eu quanto a Núbia, nós temos o mesmo tempo de graduação. Mas nós temos um tempo antes de graduando, por exemplo, na educação. E Uhum. trabalhar na área de educação demanda totalmente. Você usa muito o quê? Escuta. Você usa muito o quê? Intervenção. Você usa muito daquilo que é seu, que também, que quando você escolhe uma profissão, aquela profissão tem que pulsar forte seu coração. Por exemplo, eu escolhi psicologia por quê? Porque eu sempre gostei de ouvir os outros, eu sempre gostei de dar bons conselhos, eu sempre fui aquela pessoa que ouvia, embora no primeiro período a gente sabia que psicólogo não dá conselho, né? Mas era uma coisa que a gente já tinha. Da mesma forma, aquela outra pessoa escolheu pedagogia porque ele sempre gostou de ensinar, ele sempre se viu como professor, como professora. Então, quando o pai olha pra gente, óbvio que eles olham assim, não é que eles estão desconfiados, não é que eles estão com preconceito, mas é porque eu costumo falar assim, eu entendo por quê. Você está entregando para mim o seu bem mais precioso, que Mais é o seu precioso. filho. Mais precioso até do que você. Porque você sabe o que você vai, você sabe. Agora, quando eu levo o meu filho, a minha filha, para um profissional, ainda mais igual no meu caso, que é a escola, que são 4 horas, 5 vezes por semana, e normalmente as crianças especiais elas não são muito de faltar de escola, faltam mais é quando tem algum tratamento, alguma consulta. Então a gente fica lá 4 horas. Então muitas das vezes a criança tem a gente se apaixona, assim, como é que eu vou dizer essa paixão? Que é dessa novidade, eu tenho uma pessoa só para mim 4 horas, porque ele tem o pai? Tem. Ele tem a mãe? Tem. Mas não 4 horas seguidas do lado ali, presente, 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 4 horas seguidas. A mãe tem uma vida toda, mas ela tem os seus afazeres, ela tem seu outro filho, ela tem o marido, ela tem a casa. Ali a gente, bem dizer, as 4 horas é vivendo em função do aluno. Da mesma forma, a gente em clínica, nós temos 1 hora, 40 minutos com aquela família, uma vez por semana, aquele momento, ele é para quê? Para ouvir. Ele é para quê? Para saber as demandas, para saber o sofrimento. A gente que é psicólogo fenomenológico, Núbia, para chegar no quê? Lá no fenômeno. Como foi para você receber aquele diagnóstico? Você consegue recordar? Porque quando eu falo assim, por exemplo, eu e a Núbia somos um casal. Vamos planejar ter um filho. Ok. A gente pensa assim, vai ser alto, bonito, vai ser professor, médico, tal e coisa. Aí existe uma frase que eu escutei uma vez que na hora parecia ser uma frase preconceituosa. Você ter um filho autismo é como você planejar uma viagem para Disney e depois você viaja para outro lugar. Tipo assim, você viaja, por exemplo, para Buenos Aires. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa... então quer dizer que viajar para Buenos Aires é ruim? Não, quer dizer que mudou a rota. Aí eu parei, quando foi explicado, falei, tá, porque Buenos Aires é lindo, mas não é Disney. Mas Buenos Aires é lindo e tal coisa, e às vezes eu vou ser mais feliz visitando Buenos Aires do que visitando a Disney. Mas o que eu planejei, o que eu idealizei foi a viagem para a Disney, porque eu vou ver No, o Mickey. no, no Eu vou ver o plano, né, que Mickey, eu fiz Nubia. pra gente poder fazer a live, é uma das coisas que eu pontuo, sabe? Porque a frustração, ela é um sentimento que dá medo, que dá raiva, que dá tristeza, né? A frustração, ela vem acompanhada de todo um planejamento. O que que acontece? A pessoa, ela cria um plano, ela planeja, ela faz com que aquilo dê certo, enfim, ela estrutura tudo. E aí, no momento de acontecer, né, que ela acha que é a grande virada dela, a coisa não sai como planejado. Né? E aí a gente tem que entender que as coisas, elas não estão sobre o nosso controle. Né? Aquilo A que eu gente às falei vezes esses tem dias essa todos. dificuldade. Tem coisas que você vai conseguir. Tem coisas que você vai conseguir planejar, só que existem áreas, existem coisas específicas que você não tem como falar assim, isso aqui vai sair exatamente como eu quero. Não vai sair. Nem Não. tudo sai. Agora nós falamos na primeira live com o coach Davi, que ele falou sobre controlar a frustração. Aí parece estranho, né? Como assim controlar a frustração? Aí depois, assim, quando você começa a fazer análise daquela fala, daquele assunto, você, tá. Ele não está falando não ter frustração. Nós estamos falando do quê? Controlar. É como, por exemplo, eu vou viver com diabetes. O que a gente faz? Controla. Ou seja, a diabetes está ali, mas ela pode ser controlada com medicamento, com uma alimentação saudável. A frustração
vai estar ali. Ah, eu não planejei que meu filho tivesse TDAH, eu não planejei que meu filho fosse deficiente, eu não planejei que meu filho tivesse autismo, eu não planejei, mas veio, eu vou amá-lo, e nós iremos começar o quê? Aquela caminhada de contornar. Essa caminhada, ela começa principalmente com eu me despindo dos meus preconceitos. Porque a princípio, assusta esse diagnóstico, porque Sim, você lembra o quê? Você lembra do autismo clássico. E muitas vezes você tem que virar para o pai, às vezes a gente na clínica tem que virar para o pai e falar assim, você está percebendo que você está olhando tanto para aquilo que ele não vai conseguir fazer e não está conseguindo se alegrar com o que ele está conseguindo fazer? Ah, mas eu sei, mas ele nunca vai ser normal. E eu costumo fazer essa mesma pergunta. E o que é normal? O que é normal? Por exemplo, nós estamos aqui dois psicólogos conversando. O psicólogo tradicional é aquele o quê? Com blazer, com jaleco, numa sala bonitinha, com o quê? Com cabelo baixinho. Aí muitas vezes a gente se encontra com pessoas totalmente diferentes, mas o que é o interessante? É quando ele abre a boca, é quando ele faz a escuta, é quando ele faz o acolhimento. Aí você pensa, não, ele sabe o que está fazendo. Porque muitas vezes aí o próprio pai volta-se para si e fala assim, não, realmente eu estou sendo preconceituoso com meu próprio filho. Eu estou limitando. E é lindo, Núbia, quando o pai começa a ver que ele estava prendendo demais o filho. E quando ele começa a ver o filho fazendo coisas que ele achava que nunca iriam fazer. Não, mas meu filho fez isso. Fez. Mas como que você conseguiu? Como? Primeiramente, eu dei liberdade para o seu filho. Mas eu sempre ouvi dizer que o autismo precisa de regras. Sim, ele precisa de regras. Mas dentro da regra tem a forma de falar. Tem o tom de voz, tem entonação, tem o que. Já que eu vou invadir o mundo dele, aí ele gosta só de galinha pintadinha. Ok, tudo que eu for fazer, eu vou usar a galinha pintadinha. Ah, vou contar uma história. Então a história vai ser da galinha pintadinha. Ah, não sei o quê. Ah, vai cantar? Vou cantar? Vai ser tudo usando a galinha pintadinha. Exatamente. Aí vai Inicialmente, dar. E ao mesmo tempo, eu posso fazer o quê? O que a criança gosta. Eu posso tentar anexar outro desenho, tá? Eu sei que você gosta da galinha pintadinha, mas sabia que tem o pintinho amarelinho? Sabia que existe outro, não sei o quê? Por quê? Porque às vezes ele também precisa se abrir um pouco mais. Mas você tem que saber respeitar. Se ele não quiser, ok. Às vezes eu queria que ele gostasse do pintinho amarelinho, mas se ele não quer, não está frustrando, não está doendo e não vai causar mal algum, aí é a hora que o pai fica meio assim, por quê? Porque ele queria, porque ele já não está mais aguentando escutar a galinha pintadinha. Porque ele queria tanto, porque ele olha para o primo, o sobrinho, o filho do vizinho, e o filho do vizinho faz coisas, e eu falo, não, mas você viu aqui o desenho que seu filho fez? Olha para você ver, esse desenho que ele fez expressa algo. Expressa que ele quer dizer uma mensagem. É igual a gente que mexe com criança na clínica e tem os brinquedos, né? Ah, mas o que ele está montando? Eu falo, não, repare. Tudo que tem algo por trás, tem uma mensagem. Tem uma mensagem aqui por trás. Aí a pessoa olha e fala assim, eu nunca reparei nisso. Nossa, ele sabe fazer isso? Você tem muita experiência desse nível, não tem? Muita. Ontem me perguntaram assim, por que você escolheu essa área? Eu falei assim, porque eu consigo de imediato receber um retorno. A minha mãe, ela é engenheira e eu observo assim, a Fabiana, ela leva um tempo, ela monta um projeto, aquilo vai levar um tempo para ser construído e tá lá o edifício. A minha profissão, eu consigo, assim, em 40 minutos, né, da sessão, assim, eu consigo ver um pequenino detalhe, sabe? A criança, ela não sentava, agora ela já senta. Ela não aceitava que fosse outro tipo de brinquedo e hoje ela sentou e fez a atividade que eu tinha proposto. Ela tem dificuldade em falar, aconteceu comigo na sexta-feira, fui comer um chocolate. A criança olhou pra mim e falou, dá? E eu dou. Entreguei e deu a mordidinha. E é uma criança que tem uma limitação na fala. Então, esses retornos que a gente recebe diariamente,
a partir do momento que eu comecei a trabalhar com essas crianças, a minha vida mudou por completo. Todas as minhas convicções, tudo que eu achava que era importante, eu consegui ressignificar. Tá? Então, a criança, hoje, ela conseguiu sentar, porque a gente tem uma rotina até para a entrada da criança no consultório. Então, hoje, ela conseguiu sentar e tirar a sandália sem que eu pedisse. Eu comemoro. Ela já conseguiu entender que, ao entrar na sala, ela tira a sandalinha dela. É um motivo de comemoração, é um motivo de alegria. A criança foi lá no armário sozinha e escolheu o brinquedo e trouxe para mim. Talvez não era a brincadeira que eu tinha planejado, mas ela trouxe. Ótimo, ela teve essa autonomia, ela teve essa iniciativa, vou brincar com o que ela trouxe. Então, todos os dias, eu tenho a oportunidade de vivenciar ali a evolução de uma criança. Né? Às vezes a gente espera algo muito grande, né? Que ela fale, que ela não, ela chegar, é um abraço, é um toque de mãos, né? É ela sustentar o olhar, né? Eu chamar o nome dela, ela virar para mim, ela me observar. Se eu mudar alguma coisa da sala, tem crianças que já dão conta, sabe, de ver a sala mudada, um brinquedo novo e apontar, né? As que já falam, não, tia, você comprou um brinquedo? Então, isso para mim passou a ser muito importante, sabe? Essas pequenas vitórias que a gente vivencia diariamente, né? O que é uma coisa que a gente quer levar para essa família. Que você falou uma coisa muito importante. A mãe e o pai e até as outras pessoas dessa família, elas começam a fazer comparações. E muitas das vezes eu costumo dar um puxão de orelha, sabe? Porque, é claro, né? A gente tem que buscar por informação, a gente tem que buscar saber, né? A mãe, a família que recebe o diagnóstico, ela precisa de procurar os profissionais certos, mas assim, sem comparação, tá? Quando a criança recebe o diagnóstico de TEA, a única coisa que é igual para todas as crianças é essa sigla, TEA. No mais, cada criança de uma forma. Cada criança vai ter seu tempo, tá? Não cabe, mas o filho da fulana começou o tratamento junto com o meu, hoje ele consegue fazer isso. E uma coisa que às vezes me causa frustração. É assim, você chega e fala assim, ele conseguiu pegar o brinquedo sozinho. Tia, mas ele ainda não anda de bicicleta. Mas, tá, o que é importante nesse momento? Sabe? E trazer isso para a família, mostrar para ela que a etapa da criança, ela é diferente e a gente comemorar cada gesto que essa criança faz tem um gosto muito especial. Não me importa, né, assim, claro, que a gente tem todo um plano para fazer com essa criança, mas não me importa se ela não está sabendo andar de bicicleta. O importante para mim é que ela me procurou. A bicicleta vai chegar o momento. O tratamento da criança com TEA, ela é uma escada. Cada degrau é uma vitória. Cada coisinha que essa criança consegue fazer, a gente está subindo. E cada coisa vai ter o seu tempo. Porque além da frustração, também entra a ansiedade. Né? Quando que vai ser? Quando que vai falar? Quando que vai me dar um abraço? Meu filho ainda não falou que me ama. Ele não me beija. Algum familiar chega e ela não aceita receber muito bem. Então, assim, eu percebo também muita expectativa com o retorno das outras pessoas, sabe? Sem muitas vezes levar em consideração a criança, que é o mais importante. Entendeu? E a frustração, ela vem do quê? Ela vem de uma expectativa que eu tenho e que ela não é alcançada. Se nós não tivermos expectativa, automaticamente a frustração não vem. Porém, é um pouco difícil, né? Expectativa. A gente estamos aqui numa live com a expectativa que a mensagem chegue. A expectativa, será que vai ter 10, 15, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de pessoas online? Aí se não tiver, ok, se não tiver zero, tanto eu quanto a Nu vamos passar a informação, depois a gente coloca lá no IGTV e mais pra frente alguém vê. O importante é o quê? É que a mensagem chegue. Seja para uma, seja para 10 pessoas, seja para quem for, essa mensagem tem que chegar e ela tem que ser colocada em prática. Por quê? Tanto eu quanto a Núbia, nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui passando informação. Talvez nós estamos passando informação aqui e essa informação não vai trazer para a gente nenhum cliente. Nenhum cliente.
que talvez a gente não sabe quem está escutando. Nem todo mundo é daqui da nossa região. Talvez seja alguém lá do Pará, de Portugal. Mas, às vezes, escutando essa mensagem, fala, nossa, eu estou aqui fazendo uma coisa errada, eu estou aqui gerando frustração porque eu estou com expectativa errada, porque eu estou pensando nele andar na bicicleta, quando o que ele consegue é pegar um brinquedo sozinho, escolher o brinquedo. E, às vezes, a gente tem que começar a fazer o quê? A se alegrar com as coisas que a criança faz. Às vezes também é preciso que você se alegre até o quê? Até com as aprontações que ele faz. Porque normalmente a gente fica bravo quando a pessoa faz, a criança faz alguma coisa errada, né? Porém, quando a criança é uma criança, um filho, um aluno, um paciente especial, até aquela coisa errada que ele faz tem um sabor diferente. Uma experiência que eu nunca vou esquecer, que eu estava na sala de aula, e uma menina falou assim, nó fulano, você já acabou, você é muito esperto. Eu que mexi com teatro muitos anos, eu falei, pensei comigo, você estava de frente, ele atrás de mim. Eu falei assim, ó, é um trabalho de dupla. Eu falei, ela está mentindo para salvar ele, porque ele não fez atividade, tenho certeza. Aí, beleza, passa para cá, a pessoa pergunta assim, posso apagar? Aí eu falei assim, você acabou? Já acabei. Eu falei, é mesmo? Então me mostra. Para quê? Para poder dar visto. Você vai dar visto? Eu vou, eu não sou seu professor, eu não sou o seu acompanhante. Se o professor dá o visto dele, eu vou dar o meu. Aí ele falou assim, eu não fiz não. Eu falei, é óbvio que você não fez. Quando ela falou ali do jeito, que pelo tom de voz que ela usou, eu sabia que você não tinha feito. Aí eu virei para ele e falei assim, você vai ter que comer muito angu se você quiser me tapear. E você me conhece, para tapear eu, a pessoa tem que comer muito angu. Aí ele olhou assim, comer angu? Eu falei, sim, você vai ter que comer muito. Eu esqueci que eu estava conversando com uma criança especial. Sim, vai ter que comer muito angu para você me tapear. Aí ele foi, comer angu? Aí eu, ai meu Deus, ele está levando ao pé da letra. Aí eu fui explicar, não, Sim. comer angu é um termo, é uma brincadeira, aí não sei o que, ttt, entendeu? Aham, entendi. Quando eu fui devolver para a mãe, ô mãe, é para mim fazer angu, que eu tenho que comer angu. Aí eu falei assim, gente, olha que legal, ele está conseguindo montar as coisas e inventar desculpa. Óbvio que a gente não pode incentivar isso aí. Mas na frente Mas dele é não, né? muito Mas olha que legal, né? ele sabe Uma criança consegue apontar, ele elaborar sabe isso. inventar um assunto e se alegrar. Você tem que explicar para ele, ó, é errado, mentir. Uhum. Mas você tem que se alegrar com ele. Ele sabe criar alguma coisa, ele Tá sabe fazer um começando a cocozinho. formar, né, as informações. Então, se alegre com isso também. Muitas vezes o pai faz aqui, não, misericórdia, meu filho está contando mentira, onde que aprendeu isso aqui? Já fizeram na escola, e vai lá e senta a mão na criança. Então, gente, calma, 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 calma. Uma coisa que eu falei ontem, você viu. Nós viemos de uma geração, que é a nossa, que era muita geração do couro. Porém, nós estamos agora migrando para uma geração onde tudo é permitido. E não é porque o seu filho também é especial, parece que eu estou fazendo uma coisa errada que eu estava falando, mas não é. Não é porque o seu filho é especial que ele também precisa de quê? Limite. O seu filho também precisa de quê? Frustração. Nós estamos falando de uma live sobre frustração, como evitar a frustração, e você fala que nós precisamos? Sim. A frustração, ela é essencial, porque com ela você vai aprender que nem todos os seus planos irão se cumprir. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu me formei em psicologia, a Nubia também. Quando eu me formar, eu vou montar um consultório lindo, que a gente fala assim, né? Vou montar um consultório lindo e vai ter fila de espera. Você tem? Tem? Primeiro, a gente não montou, nós alugamos, nós sublocamos o local, fila de espera não tem. Mas o quê? Essa frustração, entre aspas, ela é boa porque, ok, então não deu para montar. Ok, já que não dá para montar, eu não tenho poder aquisitivo, o que eu vou fazer? Eu vou sublocar um horário, eu vou fazer atendimento online, eu vou firmar parcerias, eu vou fazer palestras, fazer lives. Não tem fila de espera. Então, o que eu estou fazendo errado? Que o meu trabalho, que a minha influência não está chegando, que o meu nome não está sendo referência. Então eu tenho que começar a mudar de estratégia. Porque tudo que é muito fácil, que vem muito fácil, vai muito fácil embora. Por quê? Porque não foi conquistado com suor, não foi conquistado com batalha. Tudo que vem fácil, vai fácil.
E muitas vezes a própria criança especial, não só autismo, porque a gente trabalha não só com esse nível, esse tipo de crianças especiais, ou com adultos especiais. Eles precisam entender que eles precisam fazer as coisas corretas para receberem o prêmio. Porque na escola, você que trabalhou, você também não, você atua muito isso, a gente trabalha muito com o reforço positivo. E às vezes o reforço negativo. Você precisa fazer, você só vai sair por recreio se você fizer atividade. Ah, mas tadinho, ele é especial. Eu estou ensinando princípios. Eu estou ensinando princípios. Óbvio que eu também não posso ser um inquisidor. Eu sempre falo com os pais assim, calma, você não precisa ser um inquisidor. Você está ali pronto, errou, punição. Errou, não, calma. Mas errou, tem que haver o quê? Diálogo. Porque o autismo, ele tem dificuldade com não, então tem que reforçar o não. Tá, não. Mas eu sempre falo o seguinte, não só com autismo. Não por quê? Não por quê? Não, porque não é o momento. Você não pode comer pão na hora do almoço. O pão é para o café, é para o lanche. O almoço é comida. Agora é o horário de fazer atividade. Agora aqui no consultório, eu preciso que você faça essa atividade. Eu preciso que nesse momento você crie. Ah, eu não quero. Não quer por quê? Não quer por quê? É porque O que muitas essa das atividade vezes que os tem pais levam. te puxa uma versão? Às vezes E é os interessante, eu não pais sei e se você alguns faz isso. profissionais, eles entendem assim, que quando a criança emite algo negativo, o não é indisciplina. A gente tem que levar em consideração que essas crianças, elas são outros seres humanos, sabe? E que nem tudo a gente pega um molde e coloca essa criança dentro do molde. Eu sinto frustração, eu sinto raiva, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. A criança também tem. E às vezes não é permitido que a criança experiencie essas emoções, esses sentimentos. Né? Então, a criança ela não quer fazer tal atividade. É lógico, gente. A gente precisa de observar esse ambiente. A gente precisa saber se a atividade está sendo atrativa para a criança. Né? Tem coisas que não é pegar ele e trazer para o meu mundo. Né? Eu preciso de observar essa criança. Eu preciso de promover situações com que ela se sinta confortável. E caso ela expresse algum sentimento que eu considere negativo, que eu também saiba lidar com isso. Né? A gente acha, por exemplo, se a criança... Acontece O muito, Nuba estão né? falando que está sem som. O meu? Irina falou, não sei, deve ser você que está falando. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, vai comentando, vai dando esse feedback aí mesmo, gente. Se tiver sem som. Mas eu não mexi em nada, será que... Não, às vezes Só um movimentozinho que a gente faz. vamos lá, continua falando. Se a gente qualquer coisa, vocês comentam aí. Faz igual a Meirinha fez. Tá sem som. Tá ruim, travando. Vocês comentam aí. Meirinha, Continua tá falando. ouvindo a gente agora? Vai, continua falando que se for ela. Eu aqui, gente, do meu, eu tô escutando Também. a no perfeito, sem eco. É por isso que é muito importante esse feedback seus. E aí, o que acontece? A gente necessita de entender que a criança também, ela vai experimentar e ela vai expressar os sentimentos. Às vezes acontece assim, de dar tchau pra tia, dar tchau. A criança não quer me dar tchau. E às vezes eu percebo assim que o pai fica um pouco irritado, né? Ou frustrado, porque a criança me deu tchau. E pra mim não é importante naquele momento que ela me deu tchau. O importante é o que aconteceu aqui dentro, a forma como a gente conversou com o pai. Vai existir um momento dela me dar esse feedback. Tchau, deu tchau pra tia, foi embora. Então, às vezes, essa frustração do pai tá nesse detalhe, sabe? Do tchau, do oi, cumprimenta a tia, dá oi pra tia, faz a atividade que a tia pediu. E assim, isso torna muita pressão, né? E a gente precisa, os pais, eles precisam às vezes, manter um pouco de calma com relação ao tratamento. Quando a gente fala de frustração, ela pode se manifestar de maneira física e de maneira psicológica. Quais são as maneiras, a forma física? A insônia, falta de apetite, né? Uma sonolência assim, bem constante durante o dia. Psicológica, a pessoa fica muito irritada, muito estressada, às vezes não consegue, né?
lidar com esse sentimento, uma sensação de desesperança, né? Então tem as duas formas, né? Porque a gente acha que a frustração é só quando a gente externaliza. Tem a frustração do corpo, né? Essa insônia, essa falta de apetite, e também a psicológica. É que a gente precisa de entender que, embora seja um sentimento ruim, muitas vezes, ele é um sentimento que é para todo humano, né? É uma coisa que às vezes a gente, ao longo das nossas vidas, a gente vai passar pela frustração diversas vezes. Vamos passar sim. Você falou uma coisa interessante, assim, muitas vezes o pai reclama que a criança não dá bom dia, não dá tchau. Eu vejo uma coisa interessante, assim, muitas vezes o pai, ele quer que o filho evolua, porque ele, às vezes, ele quer mostrar, ele quer tirar foto, é igual a apresentação de escola, né? Ah, eu quero que o meu filho dance. Mas o seu filho não quer dançar. Ele gosta de jogar videogame, ele gosta de jogar bola. Ele detesta encarar o público. Parece uma coisa tão comum, mas imagina o que é eu estar diante de uma plateia. É como nós aqui, nós estamos aqui, nós não estamos vendo quem está nos olhando. Só que quando a gente está num palco, num altar, numa apresentação que você vê o público, aquilo assusta. Você acha que aquilo não vai literalmente fazer a criança que está acostumada dentro da sala de aula, dentro do consultório, de uma hora para outra, ela está diante do público. Aí ela olha assim, quem está na primeira fileira, com a máquina fotográfica, com a tia, com a avó, com a vizinha, com a amiga, tudo do lado, olhando para ele. Aí ele olha assim e fala assim, o que a minha mãe, que normalmente só fica lá fora na escola, só me traz, hoje ela está aqui dentro, sentada com a minha avó, e a minha avó está fazendo aqui. A minha professora, minha tia, meu colega, todo mundo aqui, e eu vou ter que dançar. Outra coisa. Criança, muitas vezes ela não vai ter estrutura psicológica para isso. E além da estrutura psicológica, fazer um trabalho na faculdade, tremia. Imagina, a gente precisa de entender que algumas crianças, elas vêm com umas questões sensoriais. Então, muito estímulo visual, auditivo, né, essa questão de lidar, de encarar, saber que todos que estão ali estão direcionando a atenção para ela, né, tem o barulho, tem as cores, então também tem essa questão sensorial. Que às vezes algumas pessoas acham que a criança naquele momento está fazendo birra, que a criança simplesmente não quer porque não quer, né? E não é assim, a gente precisa, é uma outra questão, você precisa de entender essa criança, né? Você precisa, se você quer realizar uma apresentação desse nível com a criança, você precisa estar levando ela, eu creio assim, no mínimo 4 meses antes para esse ambiente, né? Mostrar para ela que vai ter pessoas, mostrar para ela que vai ter luzes, o barulho. Então, isso tudo que você vai fazer com a criança precisa de previsão, tá? Precisa de rotina. Para a criança poder se sentir minimamente confortável no momento que estiver acontecendo, por exemplo, uma apresentação. Que também pode ser que mesmo você tendo esse preparo, não vai acontecer. Né? Então, não gerar essa expectativa também. Né? Porque a pessoa, a gente precisa entender que a pessoa... Eu costumo falar com os pais o seguinte, tá, mas vamos trabalhar com a expectativa de que ele vai apresentar sim. Porém, caso no dia, na hora H, ele falar não, é não mesmo. É igual quando você trabalha com alunos com síndrome de Down, com pacientes, com clientes com síndrome de Down. Quando ele diz não, é não mesmo. Não adianta, você pode plantar a bananeira, que se ele falar não, é não. Então, às vezes, a gente trabalha assim, vamos fazer ensaiar musiquinha, Dia das Mães, Dia dos Pais. Muitas vezes eles querem, porque a coleguinha tá lá. Para ele é uma festa fazer aquilo. Só que no dia da apresentação, todo o ambiente muda. Não é mais a tia da cantina, a tia da limpeza, professores, coleguinhas. Não. Ali tem a comunidade. Normalmente, algumas escolas também fazem o quê? Vendinha, então tem aquele barulheira. Tudo que ele estava acostumado, que ele conseguiu organizar na mente dele, aquelas coisas assim, porque às vezes a gente faz, igual você falou assim, ter uma expectativa, ter um tempo, uma experiência para ele treinando, às vezes faz até o último ensaio, até com todos os alunos, com todos os funcionários, só que no dia entra gente que o aluno não vê. Uai, o que o meu vizinho está fazendo aqui? Porque o meu vizinho é no mundo, o meu mundo é o meu vizinho a pé da minha casa.
A minha avó é quando eu vou na casa dela. A minha mãe é lá em casa. A escola são pequenos mundos. Ele tem a criança autista, ele tem as separações muito bem feitas, é tudo muito no lugar, é tudo com horário. Então, escola é o pessoal da escola. Não vai ter o pastor. Só que aí no dia da apresentação, tá todo mundo lá. E a mãe assim, ele é lindo, não sei o quê. Vamos, filho, olha pra mamãe aqui. Aí eu falei, calma, vamos trabalhar com expectativa. Vamos trabalhar com dois lados. Que ele vai apresentar, ok, e que ele não vai apresentar. Quando ele apresenta, eu costumo perguntar, e aí, como foi? A mãe tá chorando, ai, a coisa mais linda, meu filho tem talento, ele vai ser um cantor. Eu falei, calma, 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 calma. Não vamos confundir, não que eu estou podando o sonho, não vamos confundir a apresentação achando que seu filho vai ser o próximo Roberto Carlos. E também, ao mesmo tempo, não vamos ficar frustrados porque ele, naquele momento ele não quis. Ok, calma, essa foi a primeira experiência. Mano. Então, vamos agora trabalhar. A gente vai começar a fazer o quê? A trabalhar para ver se a gente consegue fazer que ele faça a apresentação. Porque a vida tem isso. Às vezes a gente não gosta de estar diante do público, porém, a gente que é estudante, né? Várias vezes tem que fazer apresentações. Então, precisa conversar com essa criança, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar com os pais. Muitas vezes a parceria, a gente fala muito assim, a criança, o pai e o psicólogo. Mas algumas vezes, a gente fez estágio junto, tem que ser a criança, o pai e o professor. Às vezes, o papel do professor é de extrema importância. Eu lembro que nós fizemos estágio junto e muitas vezes nós tínhamos que conversar com o professor do aluno que nós estávamos acompanhando, para entender, para que se chegue o quê? Uma coisa, porque o pai fala uma coisa, a escola fala outra, a criança está mais perdida. Eu falei, não, peraí, gente, vamos nos encontrar, vamos organizar, fazer o que é melhor para a criança. Óbvio, respeitando a ordenança, a direção, respeitando o que acontece dentro do lar, respeitando o que acontece dentro da escola, porém, ouvindo a criança. Quem mais precisa ser ouvido é quem? A criança. Nós temos que parar disso aqui. Ah, eu não gosto da escola. Tem que gostar assim, menino. Não, você não gosta por quê? O que está acontecendo? Porque a gente é ser humano, então a gente é falho. Então, às vezes, no momento ali, o professor também está pedindo socorro. Talvez nessa escuta o professor vai se abrir e falar assim, ó, eu não estou preparado para atender uma criança especial. Que parece uma coisa absurda para o pai, mas não é tão absurdo. Aí a gente pergunta para o pai assim, ah, mas o professor recebe para isso. Tá, mas você falou comigo de frustração quando você recebeu o diagnóstico que seu filho era autista. Imagina também a frustração de um profissional ao descobrir que ele não teve especialização, que ele já é formado há 30 anos, que de uma hora para outra vai chegar num aluno especial. Ah, mas ele recebe. Tá, mas ele também precisa ser ouvido. Ele também precisa ser escutado. Ele também precisa de quê? De um acolhimento. Porque é muito fácil virar para ele e falar assim, você está errado, eu vou te processar, eu vou te denunciar na delegacia do ensino. Às vezes é muito melhor ouvir. Saber qual é a frustração, vamos então criar um plano para ajudar, para tentar amenizar, para tentar que haja uma comunhão. Porque às vezes o pai quer interferir na escola, às vezes o professor quer interferir em casa. São ambientes diferentes, gente. Então, eu creio assim que eu estou muito feliz que possivelmente, mais para frente, nós vamos ter uma inserção muito maior de psicólogos na escola, porque nós já estagiamos na escola, então a gente sabe que todo mundo importância, não somente o aluno, não somente o professor. Eu falo porque eu também já fui zelador de escola, e muitas das vezes a gente também sofre preconceito sempre pelo fato de ser zelador, porque o zelador não é professor e não é aluno. Então ele é o tio, a tia da limpeza. A gente costuma falar a tia da cantina, não é? Não, sou zelador, sou auxiliar de serviços gerais, tenho meu papel muito importante, preciso ser respeitado. A gente sabe a importância dessa classe, né? Sabemos um pouquinho. Então, gente, quando a gente fala assim, o psicólogo no ambiente escolar é um ambiente de muita aprendizagem? É, porém é um ambiente onde tem muita frustração.
frustração. E uma frustração que foi, inclusive, muito bem falada ontem, é o quê? O bullying. Porque muitas vezes o pai fala, isso é frescura de mim, no meu tempo não tinha isso, não. No meu tempo eu sofri e eu venci. Tá, mas hoje não é o seu tempo, é o tempo do seu filho. Hoje Será o tempo é que dele. eu mesmo, né? Mas eu venci, hoje eu sou, tá? Mas na hora que você escutou aquela palavra, foi gostoso? Que a gente que é psicólogo, que você te faça um convite, você que nunca foi numa sessão de terapia, te faça um convite. A gente vai cutucar. A gente vai cavar até chegar lá, naquele momento. Ah, então vai ser ruim. Não vou mentir para você, não. Em alguns momentos vai ser ruim, mas quando termina o processo ele é maravilhoso. Você vai voltar lá na frustração? Vai. Mas você vai pensar, nossa, por que eu demorei tanto a fazer isso? Por que eu demorei tanto a procurar? Porque nós temos a nossa profissão, no Belém é uma profissão muito assim, que sofre muito preconceito. É aquele tipo de profissão que a pessoa só procura quando tá tudo desandando. Normalmente eu vou no médico e faço o quê? Preventivo. Mulher, então, faz muito preventivo, muito mais que homem. Eu te faço aquela pergunta, pessoal que está escutando. Você tem feito os seus preventivos com relação à sua saúde mental? Você tem procurado? Ah, mas eu não estou com problema, não estou falando. Estou falando para você fazer uma prevenção para aquilo que está bom. Será que não pode melhorar? Não. Né? Ou você vai procurar só quando está tudo ruim, ou quando vem aquela demanda muito grande, ou quando um profissional te exige que você vai. Bonjour a todos. Tem alguém francês aqui. Núbia, nós estamos nos aproximando do final da nossa live. Mas brincadeira, nós já conversamos uma hora seguida. Uma hora já batendo papo. Então eu vou deixar agora a Núbia fazer as considerações finais dela. Você quer igual trabalho de faculdade, né? Vai ser. E vou deixar aqui ela fazer as considerações finais e eu deixar para ela encerrar. Núbia, você tem exatos 15 minutos. Então vamos lá, vou fazer um apanhado do que o Celso disse com relação à mãe, tá? Nós temos, claro, a presença do pai, da criança, mas o entusiasmo da gestação, ele já inicia quando a mulher faz o teste de gravidez, né? Que seja uma gravidez desejada e planejada, que seja uma gravidez que aconteceu de forma inesperada. Ali, quando a mulher recebe o positivo, né? Quando ela vai fazer o teste de farmácia ou o de sangue, a partir daquele momento, a expectativa começa a crescer, tá? Então, qual que é o sexo desse bebê? Qual que é o nome que eu vou escolher? Vai ter o olhinho do pai, o nariz da mãe? O quartinho, qual que vai ser a hora de eu divulgar isso para minha família, para os amigos. Então ali começa a ser uma experiência assim, fantástica dessa mãe, sabe? Que eu acho que é um dos eventos mais sobrenaturais, né? Quando a mãe começa a experimentar essa experiência, a envolver nesse mundo. E aí ela começa a gerar toda essa expectativa, concorda? De como que vai ser essa criança. Então ela já sabe que aos 2 meses a criança, né, já começa a sustentar o olhar, na amamentação existe, né, esse afeto. Quando ainda ela está grávida, o bebê começa a mexer dentro da barriga, né, tem todo aquele sentimento, ela sabe que ela está gerando ali, né, o filho dela. Então esse sentimento fica muito aflorado, fica muito grandioso. E é nessa parte que a gente começa, né, a ter acesso quando a gente faz o atendimento de mãe da criança autista. Né, ela começa por aí, a falar de como que foi a expectativa dela, de como que foi as alegrias dela no decorrer dessa gestação. E aí ela começa, né, a planejar, a falar sobre a filha da minha prima, o meu sobrinho, né, começa a ter essa troca, né, do que está vindo dela e começa a ter esse olhar para o que vem do outro. E o que às vezes não condiz, né? A família, né, a mãe, o pai, a criança, à medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, começa a perceber alguns pontos, né, Celso? Por exemplo, a criança que não gosta muito do abraço, não gosta muito do beijo, né? A criança que pega, por exemplo, um carrinho e fica
fazendo aqueles movimentos com a rodinha. Então, muitas famílias começam a perceber assim, peraí, tem alguma diferença nessa criança. E aí vai até o médico. Quando chega no médico, faz um relato, né? Muitos dos nossos pacientes, eles vêm a partir do diagnóstico já formado pelo médico para poder fazer a iniciação do tratamento. Acontece também da gente estar aqui na clínica fazendo atendimento de uma criança, começar a perceber algumas coisas, a gente devolve isso para o médico, né? Existe essa ligação. Monta-se uma rede multidisciplinar para poder fazer parte da vida dessa criança. Então, quando a mãe começa a perceber que algo ali, a mãe e o pai, né? Que algo ali não está saindo conforme ela havia planejado, começa a frustração. E como que é ouvir do médico esse diagnóstico? É claro, gente, que nós estamos falando aqui de uma maneira geral. Cada família tem a sua forma de receber a notícia. Eu tenho pais aqui que, assim que receberam o diagnóstico, se sentiram aliviados. Agora a gente sabe o que a criança tem. O que tem que fazer? Quais profissionais? E existe também os pais que eles têm essa dificuldade. Né? É uma fase que para uns é de muita alegria, porque descobriu o que o filho tem e começa, né, a fazer todo um movimento de tratar essa criança, e tem pais que levam até um certo tempo para poder assimilar essa informação. Né? Poder aceitar muitas vezes. Poder aceitar muitas vezes. Sim, aceitar. E o que acontece? O autismo, ele vem carregado de muitos estigmas. Eu tenho muita preocupação com as pesquisas feitas pelo Google, pelas pesquisas feitas em rede social. Você tem que saber filtrar quem são as pessoas que você vai escutar a partir do momento que você recebe o diagnóstico. Né? Porque às vezes essas músicas no YouTube, no Google, vêm com informações que não condiz com a sua realidade, que não condiz com a realidade do seu filho. Que é igual você falou, aquele autista clássico. Então ele não vai falar, ele não vai andar, ele vai ficar só, sabe? E aí a mãe começa a se alimentar de muito conteúdo desse nível. E que às vezes dificulta pra gente no tratamento. Tá? Não é bacana fazer dessa forma. Primeira coisa, receber o diagnóstico, eu acho que o essencial. Vamos procurar os profissionais que vão atender o nosso filho. Procurou esse profissional, você vai sentar com a equipe e vai perguntar, tirar suas dúvidas. O que é o autismo? Como que vai ser esse tratamento? O que eu posso fazer? Primeiro passo. Segundo passo, muito importante, viver o luto. O luto não necessariamente é a morte do filho, não, gente. O luto é a morte da expectativa, que vem acompanhada da frustração. Nubia, mas eu posso me permitir frustrar? Pode. Eu posso me permitir chorar? Pode. Eu posso me permitir ter raiva? Pode. A gente está aqui para acolher. Né? À medida que a mãe vai percebendo, né, esses pequenos alcances que eu te falei, esses detalhes assim, da criança conseguir algumas coisinhas, isso vai dando um renovo nela. Mas até chegar nesse nível, passa por esse luto, né, por essa questão de lidar com a frustração, muitas das vezes a preocupação está em como repassar essa informação para os outros, né? Socialmente falando, às vezes algumas famílias não sabem lidar com esse processo e isso fica muito sensível para eles. Então, a terceira coisa que está ligada a essa sensibilidade é procurar ajuda psicológica. As mães de autistas, além de proporcionar uma estabilidade no tratamento dos seus filhos, elas necessitam dessa estabilidade com elas, tá? Eu percebo muita fragilidade dessas mães em ter alguém que escute sem julgar, sem ficar medindo, você não pode falar isso, você não pode sentir isso. Essa mãe, ela precisa de acolhimento. O pai também, né? Mas em sua grande maioria, a gente lida diretamente com a mãe. Então, a gente precisa de trazer essa mãe para perto da gente, né? E que ela compreenda que ela precisa de uma ajuda psicológica
para ela poder passar por esse caminho o mais tranquilo o possível. Mas que isso também depende de um processo vindo dela, né? Esse luto, ele pode durar determinado tempo, né? Mas que não seja uma coisa que fique delongando por um longo período, né? Que a família, o mais rápido que ela conseguir se conscientizar, né, que a criança precisa de tratamento, é melhor para a criança, e é a partir daí que a gente começa a fazer uma ressignificação dessa frustração, né? Mas para isso a gente precisa que eles nos deem abertura. E também, quando isso vale para todas as pessoas, profissionais, os familiares, os amigos, quando a gente vê ou vivenciar determinada situação dos pais, né, ou da criança autista, que a gente tem a sensibilidade, que se talvez você não saiba como agir, apenas acolha, né, pergunte, né, se precisa de ajuda, de qual ajuda que precisa. Né? Porque a gente às vezes vem muito taxativo, tá pegando pirraça, você tem que ter controle dessa criança, e não é. O pai e a mãe naquele momento, ele não precisa desse palpite, né? Ele precisa de acolhimento. E que todos nós, enquanto sociedade, a gente também se programe para não ter esses preconceitos, não só relacionados à criança com TEA, mas para qualquer tipo de preconceito. A gente precisa de aprender a vivenciar experiências que não são nossas. Precisa de entender que a escolha do outro, a vida do outro, não é parte da gente, mas que a gente precisa respeitar. Entendeu? Principalmente eu percebo assim, as crianças, né, que num ambiente aberto, eu já presenciei, os pais ficam extremamente constrangidos com os olhares. Às vezes a pessoa ela não fala, mas ela olha de uma forma que você percebe assim, o que está acontecendo ali, né? E aí a gente às vezes precisa de só chegar. Você quer que segura a bolsa para tentar controlar a criança? Você quer que eu vou até o carro com você para poder levar essa criança? Eu acho que é coisas sutis que a gente consegue fazer a diferença na vida do outro, entendeu? Mas a gente tem que entender que existe essa fase do luto e que cada família, cada pessoa vai vivenciar de alguma forma. Para finalizar, foi muito bom, nem vi que tinha passado 1 hora da live. Uma coisa que eu deixo para todas as famílias, tá? Para você que não tem um filho com TEA, mas tem uma conhecida, um sobrinho, enfim. Para qualquer que seja também o diagnóstico, tá? Para tornar a vida um pouquinho mais leve. Apaixonar-se pela criança que você tem. Ame o filho que veio para você. Olhe para aquela criança sem as suas expectativas. Deixe que ela se apresente para você. Eu acho que esse é o ponto chave. Para todas as mães, principalmente. Tá? Segundo ponto. Ok, Núbia. Obrigado. Ajuda. Achei que está encerrando. Não, achei que está encerrando. É porque eu preciso que você faça um favor para mim. Não, falta só mais alguns pontinhos. Né? Mas é o seguinte, quando você, um pouquinho encerrar, você me devolve, que eu vou precisar fazer uma pergunta para você. Claro. Não compare seu filho com ninguém. Ótimo. Outro ponto-chave. Sua criança é sua criança. O que o outro está conseguindo, está desenvolvendo, comemore com essa mãe que está te partilhando, mas não compare o seu filho com ninguém. Outro ponto, não se torture. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, né, muitas vezes, por que Deus permitiu? Enfim, isso é uma tortura, né? Você vai fazer essas perguntas, leva isso para o psicólogo, faz uma análise, né? Participe ali desse processo, mas que não seja uma vivência diária. Você não experimente disso todos os dias. Outro ponto, para todas as mães, tenham tempo para você. A mãe, quando ela descobre o diagnóstico, ela fica imersa nesse ambiente. Então, tudo passa a ser sobre isso. E, muitas das vezes, ela esquece dela mesma. Como que eu vou conseguir amar e cuidar de uma pessoa se eu não me amo e eu não me cuido? Como que eu vou poder dar o melhor para o meu filho se eu não estou dando o melhor para mim?
embora a gente saiba que o amor de mãe, né, seja um amor sublime, a gente só consegue amar o outro na mesma proporção que a gente se ama. E isso vale para todos os tipos de relação, tá? Até mesmo da mãe com o seu filho. Então, esse é o meu recado, principalmente para as mães. Que vocês saibam passar por esse processo de uma forma bem tranquila. Não está conseguindo, procure ajuda psicológica. Não compare seu filho, não compare você. Às vezes eu recebo assim, ô Nubia, eu não consegui fazer a tarefa, eu não consegui fazer a atividade que você propôs. Isso vai gerando... Gente, cada coisinha no seu lugar. Eu costumo enviar para as famílias atividades, sabe, Celso? Costuma assim, ser todo sábado, eu envio alguma coisa. Mas não é para ser uma forma rígida de executar a atividade. Mas que a mãe perceba assim, tenha um tempinho ali para o filho. E eu deixo também para essa mãe que ela tenha um tempinho também para ela, tá? Que ela também se olhe com amor, se olhe com cuidado, né? Que se precisar de ajuda, não tenha vergonha de procurar essa ajuda. Que seja, às vezes, tendo acesso até para o psicólogo do seu filho. Entende? Porque quando o psicólogo ele recebe esse feedback da família, eu acho que é parte do tratamento também, as coisas começam a fluir de outra maneira. Porque eu consigo observar a mãe e saber o que está causando ali aquela frustração nela, aquela irritação, aquela raiva. E eu consigo manejar, sabe? De trazer e falar assim, olha o que seu filho está conquistando, olha o que ele está conseguindo, né? Observa esses detalhes que a gente, quando passa a trabalhar com crianças, dentro do espectro, a gente passa a observar detalhes. Os detalhes são importantes, até que a gente consiga estar no macro. Tá bom? Ok, Núbia, eu vi aqui durante nossas falas, principalmente no final dessa fala sua, esse apanhado que você fez, algumas pessoas aqui pediram solicitar assim, me chama, deixa eu falar, não sei se você preparou isso aí. Mas, gente, eu vou deixando para vocês que esse tipo de live aqui, ele não dá para chamar vocês para participarem. Porém, eu mandei algumas mensagens aqui, me chama no PV, daqui a pouco chama no PV. Então, se você identificou, se você conhece, se você precisa de ajuda, os nossos perfis estão aqui à disposição. Não somente a gente, temos uma gama de profissionais que a gente conhece, pessoas que são de credibilidade, ou talvez profissionais que nós também não conhecemos. Talvez você está nos vendo de outra região. Eu vi que tinha uma pessoa que falou em francês, não sei se estava zoando ou se era realmente francesa mesmo. Procure um bom profissional. Ah, mas eu não conheço um profissional. Procure uma ajuda. Vá na sua escola, vá na sua igreja. Fala, eu estou precisando de ajuda. Às vezes eu preciso de uma ajuda para conversar. Então procure uma ajuda, uma pessoa que vai te orientar. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a live de hoje, falando sobre autismo. Porém, antes de encerrar, uma das coisas que eu coloquei na arte hoje, falando sobre esse projeto, é que a psicóloga Nubia também é voluntária num projeto muito especial, que não tem nada a ver com esse assunto da Bordão, mas tem tudo a ver com frustração. E essa é um tipo de frustração, talvez a pior das frustrações. Posso falar então, um pouquinho, rapidinho? Encerrando 5 minutos, fala desse projeto aí, por favor, que ele é o máximo. Quem tá aí não faz uma live depois falando sobre ele. Ah, não, com certeza. O nome do projeto... Aí você me convida. O nome do projeto Mas Ele Nunca Me Bateu. É uma rede, né? É uma rede social, é um perfil dentro do Instagram para ajuda de mulheres que já sofreram qualquer tipo de violência vinda de seus parceiros, tá? Quem puder, no meu perfil tem o arroba da página, segue a gente. Se você precisou, se está acontecendo alguma coisa com você, entre em contato por lá comigo. O 180 também está disponível para fazer as denúncias anônimas, tá? Né? As mulheres, elas têm tentado se unir para combater esse tipo de situação, para combater esse tipo de violência. Nenhuma mulher merece passar por essa situação, tá? Não fique calada, procure ajuda e eu tô aqui disponível. Esse perfil, Nubia, ele foi criado por você ou você faz parte dele? Não, eu faço parte dele, tá? Um perfil que eu tenho muito carinho. Ele é gratuito, ou ele tem um valor simbólico, ou como que é? Não, ele é gratuito, você pode entrar, né, acessar, vai ter conteúdos,
de psicólogas, tá? De pessoas que vão falar sobre isso, sobre esse tema. Tem também muitos desabafos anônimos, as mulheres contam suas histórias. Eu tive a minha história partilhada lá, contei um pouco, né, dessa vivência que eu tive. E é uma forma de desabafo, é uma forma de expor a situação para poder falar sobre o que a gente já viveu dentro de algum relacionamento. Então é de forma gratuita, é mais para deixar, para ser uma porta de entrada para as mulheres que desejam sair desse tipo de relacionamento. Ok, pessoal, então estamos aí encerrando essa metade já desse projeto, dessa maratona de lives. A Núbia é uma amiga, uma parceira muito especial. Ela foi convidada há exatamente um ano atrás a participar do projeto Live 5 vezes 5, mas por questões particulares não devo participar. Então, hoje já está aqui um ano depois, participando. Ela faz parte com a gente aí de um outro projeto também muito especial, voltado para o autismo, da nossa querida amiga Cristiane Queiroz, chamado ESMA, Extraordinária Família do Mundo Azul. Convido vocês também a conhecer esse trabalho. E estamos aí agradecendo. Amanhã nós teremos outra live, sim, com a psicóloga. Não sei se você conhece a psicóloga. É uma psicóloga gente boa demais. Ela é lá do Espírito Santo, chamada Tamara Gomes. Então, amanhã eu espero vocês. E depois de amanhã nós teremos outra live, novamente agora com o empresário artístico. E mais pra frente nós teremos a última live falando sobre o corpo, né? Que é uma frustração que, infelizmente, muita gente se frustra porque não aceita o seu corpo. Óbvio, né? Que não quer dizer, eu posso querer mudar o meu corpo, mas é igual a um falou sobre o filho. Ame o seu filho. Então, primeiramente, ame o seu corpo. Quer mudar? Ok, mas ame, não mude sua essência. Então, convido vocês amanhã. Celso, Mas para eu irei postar aqui o horário, direitinho de quais são a postagem, o horário da live de amanhã. Então, tá bom? Então, muito obrigado a cada um que participou. Eu vou deixar aqui o meu adeus, o meu tchau. E eu vou deixar que a Núbia encerre essa live. Núbia, é com você, para você encerrar. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram da nossa live, principalmente estou vendo aqui a minha tia, minha mãe, meu pai. Meu pai deixou uma frase aí pra gente, Celso. Os dois E e SS, né? E eu acho que a gente também tinha que fazer uma live contando essa partezinha da nossa vida, viu? De onde a gente saiu, de onde a gente está e de onde a gente vai chegar. Que foi uma das melhores surpresas da vida, foi ter te conhecido no ambiente onde a gente trabalhava e hoje poder te reencontrar de uma outra forma. É muito especial isso. Então tá bom, gente. Obrigado a cada um de vocês. Então amanhã, nesse mesmo canal, em outro horário, ok? Até amanhã, gente.